Muito bem, doutor Moisés. Moisés é o filho de pai, o maligno de pai. É Moisés? Moisés, Esther, é o maligno de pai. Que pai gosta muito dele. E pai vai tornar ele num pregador do Evangelho, da Palavra de Deus. Oséias 4,6 diz: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Muito importante isso aqui, porque a palavra de Deus não está falando com ninguém brasileiro, nem com ninguém africano, nem com ninguém japonês, nem com ninguém de outros países qualquer. E nem nesse tempo está falando com ninguém de Israel, também agora, em 2024. Está falando com o Israel antes de Jesus, com o Israel antes da lei de Moisés, ou dentro da lei de Moisés. A lei de Moisés está em andamento nesse tempo aqui. Não tem nada a ver com pastor, tem nada a ver com bispo, nada a ver com missionário, nada a ver com eu que estou aqui pregando, não tem nada a ver com nenhuma outra pessoa de outros países. Nenhum brasileiro pode se sentir culpado se achar que Deus está falando com eles. Mas não tem como a gente olhar para essas repreensão de Deus e não pensar nos pastores, nos bispos, nos apóstolos, nos missionários. Porque qual o conhecimento que estes homens estão levando para o povo de Deus? Dançar música? Pular no espírito? Falar língua estranha? E profetizar mentira que nunca acontece? Né? Esse é o que a gente vê dentro da religião pastorais do Brasil, das pessoas que se dizem de Deus. Né? Veja, o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem há benignidade e nem conhecimento de Deus na terra. Cadê as igrejas que podiam ser escola? Para estar lá com caderno, com lápis, com caneta, com telão lá no meio da parede para todo mundo olhar e assistir e aprender junto a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Né? Ninguém quer isso, mas quer dizer que Deus falou, quer dizer que Deus mandou, quer dizer que Deus está usando e se achando maioral daquele meio e rebaixando outros, porque quando eles pegam o livro de Malaquias que diz: vocês são ladrão, vocês são amaldiçoados, além de rebaixação, é demoralização de alguém que às vezes nunca pegou uma laranja de ninguém. Ser chamado de ladrão por uma leitura que fala com pessoas muito antes, no começo. Isso aí é 10 mil anos ou mais antes de Jesus. Nada a ver com nós. Né? E é isso os ensinamentos que temos no Brasil. Pessoas que pregam o evangelho e entram em política e quebram o pau, querem matar pessoas, né? E faz o maior escândalo é dessas pessoas que se diz evangélica, que se diz pastor, que se diz bispo, que se diz apóstolo. E vê aqui, ouve a palavra do Senhor, vocês, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda
com os moradores, os habitantes da terra, porque não há verdade. Né? Não há verdade, nem conhecimento de Deus na terra. Não há conhecimento de Deus na terra, não. E o que é que tem de Deus na terra? Né? Homem sendo como Deus, chamado de o quê? Jesus disse que são anticristo. Todos que estão pregando no mundo, no Brasil, são anticristo, porque pregam contra Cristo. Pregam as palavras que Cristo não mandou. Ensino coisas que não é nem bíblica, nem bíblico, nem do conhecimento de Deus. Né? Empurro a lei de Moisés, parte da lei de Moisés nas pessoas, que já se cumpriu essa lei por Jesus Cristo, já é destruída essa lei, não existe. Versículo 2, só prevalece o pré-jurar, olha, o mentir e o matar, e o furtar, roubar, traz dízimo, traz oferta, traz carro, traz moto, furtar, é roubar. E o adulterar, e o homicídio, sobre homicídio. É isso que está no escudo. Sinto muito, mas é isso que está no escudo. O que é que tem mais a não ser isso? O que é que tem de melhor a não ser isso? Cadê as avenidas de casa? Cadê os hospitais? Cadê as escolas? Cadê as creches que esses pastores construíram até agora? É só, né? Como esse vídeo vai rodar por muito canto, alguém pode até escrever, não, tem ali em tal lugar que o pastor fez, tem uma multidão de gente morando que o pastor fez. Ninguém vai achar. Né? E o 3, parece que Deus aqui está com raiva dele, né? Por isso a terra se lamentará desses caras, né? Tem ponto ali. Se lamentará. E qualquer que morar nela desfalecerá, serão destruídos com os animais do campo. Então os animais do campo pegam a culpa por causa desses mentirosos, ladrões, gananciosos. E com as aves do céu e até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com os sacerdotes. Por isso, cairá de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. Né? Até a mãe dos israelitas lá entra no bolo, por culpa de erro deles. Né? As palavras são agressivas, as palavras são maldosas para com o povo. Eu não sei como o povo habita nestes lugares. Porque as pessoas, para lançar a ganância e mostrar que tem Deus para sacar dinheiro das pessoas, eles são muito duros. Eles não dão nem risada quando eles inventam uma mentira dessa. É lugar de falar sério, é lugar de criminalizar, matar, roubar de cara dura. Né? Sinto muito, mas é isso. E o 6 diz assim, ó, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Ninguém ensinou. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei
teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Né? As tuas gerações serão também, por causa de ti, destruídos. Né? Vocês não deram ouvido às palavras de Deus, não deram o entendimento, não ensinaram as pessoas e passaram a luta toda, a vida toda, roubando, colocando as pessoas em paredes para tomar tudo que as pessoas têm. Né? E assim viajam levando a mentira no lugar da verdade por todo o Brasil. Pertinho da casa deles tem pessoas para eles pregar, mas eles voam de São Paulo para aqui, porque daqui eles conseguem levar um saco de dinheiro, deixando uma multidão de pessoas que devia estar ouvindo eles lá e sendo beneficiado por eles. Atos 7, 46 de Atos, vamos ver aí. Não, 46 não, é 7, 47. E 47, né? E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens. Viu? Salomão edificou casa. Dane Salomão, né? Ele edificou casa, mas não para Deus. Porque a Bíblia diz que o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homem. Como diz o profeta. O céu é o meu trono. A terra é os cabelos dos meus pés. E aqui tem uma pergunta: que espécie de casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Ou seja, o Senhor está dizendo: vocês pensam que eu necessito de casa feita por mão de homem, de templo, ou de alguma outra casa, mansão para morar? É isso que o Senhor está dizendo. Né? Porque a Bíblia diz que nós, pessoas, somos templo e morada do Espírito Santo. Jesus, ao profetizar no templo de Israel, que derrubava aquele templo, e em 3 dias construía outro templo, não feito por mãos de homem, quando ele morreu, que mataram, que ele ressuscitou dos mortos, ele deixou esses templos edificados. Vocês são casas e morada do Espírito Santo. Então, 49 está dizendo: o céu é o meu trono, a terra, os estrados dos meus pés. Estrados dos meus pés. E pergunta aqui: que espécie de casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? 50. Porventura não fez a minha mão, Deus está dizendo, a minha mão não fez todas estas coisas? Né? Pastor, a minha mão fez todas essas coisas. Né? Homem de dura cerviz, né? Ou duro coração, dura cerviz. Incircunciso de coração,
ouvindo voz, sempre resiste ao Espírito Santo. Assim vocês sois como vossos pais, né? E o Espírito Santo está falando a verdade claramente àquele povo, mas aquele povo está acreditando que aquele templo é casa de Deus, que aquele templo é morada de Deus, que ali é o lugar de fazer incenso, que ali é o lugar de fazer adoração, que ali é o lugar onde Deus está. E aqui o profeta repreende, né? Estevão. E qual dos profetas não perseguiram, né? O qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vocês agora fostes traidores e homicidas, né? Vocês mataram. Então, uma repreensão segura. E assim, com essas repressões, eles se calavam diante de Estevão. Mas o coração era tão duro que se juntaram todos e jogaram-lhe pedra, mesmo entendendo que Estevão falava a verdade. Eles sacrificaram o homem na pedra, mataram o homem de pedra e sepultaram. Né? Por isso, os homens que se chamam crente nesse Brasil e no mundo têm medo, porque são os piores criminosos, são os piores malfeitores. Eles têm coragem de pegar uma velhinha aposentada e tomar todo o dinheiro, dizendo que é para dar a Deus. E Deus não vê nunca este dinheiro. 17:24 de Atos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homem. Aqui é o apóstolo São Paulo, que confirma as palavras de Estevão. Né? Não mora no templo criado por homem. Os homens deviam estar fazendo era colégio, deviam estar fazendo era casa para os pobres, deviam estar fazendo era creches e clínicas, hospitais. Né? Era melhor eles construir hospitais e botar médico para curar o povo do que ficar orando com mão de cabeça de pessoas quando aquilo já está aprovado que não valeu nada. Né? Então, botasse médico, a cura saía mais fácil. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo, olha, sem pastor, sem bispo, sem apóstolo, sem missionário, ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Né? E de um só, que foi de Adão, fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados.
e os limites da sua habitação, sem precisar desses ladrões, desses criminosos, desses mentirosos, desses gananciosos, desses aproveitadores de velhinhas, de velhinhos e de pessoas enganadas. Ele sozinho fez tudo isso. E todos nós somos salvos por ele, pela graça, pelo amor. Nós não precisamos de pastor, não precisamos de bispo, precisamos de apóstolo. Nós precisamos de professor. Porque com professor a gente alcança um grande conhecimento. Essa é a mensagem de hoje. Que vocês que tiverem um encontro com esse vídeo, que possam compartilhar, que possam se inscrever no canal, que possam dar like, né? Para dar o seu melhor. A contribuição é essa. Que vocês podem ajudar.